Amém. Então, vamos dando sequência a partir desse momento tão rico de reflexão feito pelo Padre Friso. A gente vai pedir para o Rudá Risse, já agradecendo a generosidade dele, que tem uma agenda tão apertada, mas que sempre esteve conosco nesse movimento da Rede de Escolas de Cidadania, desde o primeiro dia que o Rudá está com a gente, ajudando, motivando, impulsionando, chamando a nossa atenção também. Então, o Padre Ticão, nesses encontros da rede de escola, ele nunca quis ele não gostava que tivesse palestra, ele dizia, é o encontro das escolas, as escolas que têm que falar. Mas a gente sabe que nesse momento a gente precisa ter uma fala aí impulsionadora, né, para que a gente não desista. E o Rudá vai fazer uma análise de conjuntura, uma rápida análise de conjuntura, junto com a importância de cada uma das escolas que são pensadas, que são trabalhadas, que são mantidas, essa importância dessa rede de escolas, dessa vida dessas escolas aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Rudá, é com você. Seja bem-vindo e agradecemos imensamente a sua generosidade, a sua contribuição sempre. Bom dia. Não, eu que tenho que agradecer, Mônica. Sobre essa história da agenda, quem faz a agenda somos nós, né? E eu tenho um compromisso assumido com a REC, com as escolas da cidadania, e não é um compromisso formal, é um compromisso de crença, né? É um compromisso de acreditar, de fato, de que essa é a saída mais importante que nós temos na conjuntura. Eu vou tentar falar um pouquinho da conjuntura para calçar essa minha frase. Mas antes, se vocês me permitem, eu queria fazer uma pequeníssima digressão aqui a respeito do Padre Ticão. Vocês sabem, cada um de nós leva algumas lições, seja se é cristão da Bíblia ou de alguns teólogos, né, como lições de vida, né? E uma das passagens que mais me orienta, inclusive no trabalho de educador e político, é a parábola do bom pastor. Tem tudo a ver com o Padre Ticão. Eu vou falar duas passagens, de um outro padre aqui do Vale de Jequitinhonha, e do interior de São Paulo, foi quando eu era adolescente, e a outra com o Padre Ticão. E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, citando a parábola. Eu comecei a militar em comunidades, principalmente rurais, lá no interiorzão de São Paulo, em Tupã, onde eu nasci, com mais ou menos 15 anos de idade. E, obviamente, eu estava muito afoito, né, para poder ajudar a organizar as comunidades. E um dia eu pedi para um padre amigo meu se ele, depois da homilia, depois da missa, se ele daria chance para eu falar um pouquinho com uma comunidade rural, onde ele visitava de vez em quando. Ele topou, e aí eu tentei falar com essa comunidade depois da missa, lá num pequeno salão paroquial que tinha ao lado, né? E eu falei um pouco sobre a importância da comunidade lutar pelo que precisa, e aí abri a discussão. E aí, o que vocês têm de necessidade? Ninguém falava nada. Vocês não têm problema nenhum? Problema de água? Problema de semente? Nada, nada. Aí levanta um rapazão, um pouquinho mais velho do que eu na época, com o chapéu na mão, e fala assim: se o senhor está aqui para ajudar, o que nós precisamos é de camisa, de um jogo de camisa de futebol, do time aqui da gente. Aí eu, no alto dos 15 anos, falei: não é possível, isso aí é alienação, né? Aí eu falo: tá bom, depois a gente vê a camisa, mas e o resto? Vocês não têm problema? Tá vindo, tem dinheiro para plantar? E aí, pouco a pouco, foi saindo um a um do lugar do salão paroquial. E ficamos só eu e o padre. O padre estava lá no fundão, né? Ele veio andando na minha direção, pôs a mão no ombro e falou assim para mim:
olha, Rudá, eu não sou muito bom como conselheiro. Imagina, um padre falar isso. Bom, eu já vi que eu ia levar uma, né? Ele falou, mas deixa eu te falar dar um conselho. A gente entra pela porta que o povo abre. Foi talvez a primeira grande lição de política que eu recebi na minha vida. A tal da parábola do bom pastor é isso. Você não arromba a porta se você quer ajudar o outro. Você pergunta para ele, por onde que eu entro? O padre Ticão, vou contar agora para finalizar e começar a minha fala mesmo. Eu tive uma passagem que, embora seja assim, talvez, na vida do padre Ticão, nada, para mim, de novo, veio à cabeça naquela época um pouco a parábola. Eu não sei por que, naquele dia que eu ia até a igreja falar com ele, São Francisco, eu não sei por que eu tive que pegar um táxi. Raramente acontecia isso. Normalmente o Luiz me pegava no metrô e aí a gente ia junto, Luiz França. Naquele dia eu devo ter atrasado, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu peguei um táxi. E aí o taxista foi conversando comigo, e como eu falei que era na igreja, lá pelas tantas ele achou que já dava para entrar em intimidade, ele falou, por que você está indo na igreja? Aí eu falei, porque eu contribuo lá com a Escola da Cidadania, do Padre Ticão, não sei se você conhece. Ele falou, lógico que eu conheço. A hora que a gente chegou na porta da igreja, o taxista falou, deixa eu te falar uma coisa, quem é amigo do Padre Ticão é meu amigo. Bom dia. Eu falei, quanto que é? Ele falou, nada. Isso era o Padre Ticão. E essa é a parábola do bom pastor do Brasil. É assim que se constrói uma organização popular. Rudá, só um minutinho, que eu quero corrigir uma grosseria aqui que eu fiz com você agora. É que algumas pessoas aqui talvez não te conheçam. Como eu acho que todo mundo lhe conhece, eu não lhe apresentei, né? Mas o Rudá Risse, ele é o nosso grande parceiro aí da rede de Escola Cidadania. Quando ele diz isso, que está junto mesmo, de verdade, desde o começo. Ele é cientista político, é um sociólogo, já escreveu vários livros, é ex-consultor da ONU e é, sobretudo, nosso grande parceiro. Então, mora atualmente em Minas Gerais, não é isso? Belo Horizonte. Mas é daqui de São Paulo, né? Então, me perdoe a grosseria, e aí a sua fala agora. É isso, mano, não teve grosseria nenhuma. Mas o fato é que quando a gente trabalha com organização popular, acho que a primeira lição é essa, que aliás é a lição do Paulo Freire. Eu fui da equipe do Paulo Freire, que é o seguinte, a primeira questão é ter empatia com o outro. E ter empatia significa respeito. O primeiro passo não é ser afoito para entregar para o outro a boa nova. A boa nova é construída coletivamente pela comunidade. Não vem de uma pessoa iluminada que diz que ele sabe qual é o caminho. É exatamente o inverso. É a gente tentar construir o caminho juntos. Eu acho que as escolas de cidadania estão num momento importantíssimo da sua história. Eu, no final, vou falar exatamente por que eu acho que é tão importante. Mas vocês vão ter que dar um salto. Vocês vão ter que quebrar a bolha. Isso é, ou vocês quebram a bolha, ou isso vira uma confraria. A REC vira uma confraria de pessoas bem-intencionadas, mas que não vão mudar a realidade nenhuma, nem na sua localidade. E eu acho que o eixo é exatamente esse que o taxista me falou. Amigo do Padre Ticão é meu amigo, e eu não quero receber de um amigo. Eu estou fazendo um serviço porque nós estamos juntos. O dia que as escolas da cidadania conseguirem construir essa identidade popular, as escolas da cidadania são a minha escola, aí sim vocês podem ter certeza que vocês estão no rumo certo. Enquanto vocês não ouvirem isso da comunidade de vocês, eu não estou falando de quem participa dos cursos, eu estou falando de qualquer pessoa na rua, na região onde vocês vivem. O dia que enquanto vocês não ouvirem a população falar isso,
Vocês estão ainda dando os primeiros passos. Então, eu vou pegar e fazer uma leitura muito rápida da conjuntura e terminar aí. Em primeiro lugar, as eleições nacionais estão antecipadas. Já começaram. A disputa está violenta, já nesse momento. O Lula é candidatíssimo e o Bolsonaro é o candidato à reeleição. Fora daí não existe nada, absolutamente nada. Ciro Gomes, Marina, candidato militar, não existe. Não existe. Eles foram destruídos por essa conjuntura. Eu venho acompanhando muito os militares, conversando com gente que é da cozinha, do alto comando das Forças Armadas, venho conversando com assessores da área econômica, ou que são membros dos grandes assessorias do mercado financeiro de São Paulo, venho conversando com muitos deputados do Centrão. Todos eles dizem a mesma coisa. Nós caímos fora do governo Bolsonaro. Bolsonaro nunca esteve tão enfraquecido como agora, inclusive entre os militares. Depois, se vocês quiserem, se tiver debate, eu posso dar detalhes de como que os militares já caíram fora. Eles continuam com os cargos, assim como o Centrão, mas como abutres. Eles já começam a discutir a tal da terceira via. Então, o que eles estão dizendo é, vamos tentar uma terceira via entre o Lula e o Bolsonaro. Mas, se continuar como está, nós vamos tentar negociar com o Lula para o Lula ser o candidato do centro. Nem centro-esquerda, é do centro. O que eu venho ouvindo nos bastidores é que o Lula topa ser o candidato do centro. O Bolsonaro já está, segundo algumas pesquisas como a Exame Ideia, com 24% de apoio. Ele está em queda livre. Quem apoia Bolsonaro agora, para a gente não ficar generalizando, são homens de alta renda. As mulheres em massa não apoiam mais o Bolsonaro nem o governo dele. E principalmente os jovens. 61% dos jovens até 24 anos no Brasil dizem que vão votar no Lula. Não querem saber do Bolsonaro. Bom, então vocês veem que aqui é um primeiro paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente tem o retorno do Lula, se a eleição fosse hoje, em todas as pesquisas, o Lula já seria o novo presidente, mas, ao mesmo tempo, não é o Lula nem de 2002. É um Lula do Centrão. E isso coloca uma questão para nós. O que aconteceu para a gente ter perdido os valores políticos democráticos populares no Brasil? Porque nós perdemos. Se nós analisarmos esses valores de democracia popular, da luta pelo fim da desigualdade no Brasil, por avanço da gestão participativa, vocês vão ver que até o início dos anos 2000, esses valores eram cada vez mais fortes na sociedade brasileira. Tanto que ninguém tinha coragem de falar que era de direita no Brasil. A partir da vitória do Lula, nós fomos perdendo a hegemonia. A nossa fala perdeu impacto junto à população pobre. E rapidamente começou a haver um processo tremendo de individualização e egoísmo, inclusive entre os pobres. A ideia passou a ser, pelo meu próprio esforço e ajuda da minha família, eu chego lá. O que eu estou falando aqui não é da minha cabeça. É, por exemplo, o resultado de uma pesquisa de um mês atrás, realizada em todas as favelas do Brasil, do país inteiro, em que, ao mesmo tempo que 80% da população dos moradores dizem que perderam renda durante a pandemia, muitos falam isso que eu acabei de dizer. Mais de 50%. O futuro está na minha mão. Então, o futuro não está na mão dos governos, para a maioria dos pobres. E nem está na igreja, como alguns acham apressadamente. O futuro está na mão das pessoas individualmente com apoio da família. Essa é a cultura popular. As escolas da cidadania, se não dialogarem com isso, não dão um passo. Não dão um passo. Eu vou só rapidamente aqui colocar uma hipótese. Minha hipótese maior é que esse tipo de valor ele foi se espraiando pelo Brasil porque o Lula decidiu fazer a inclusão pelo consumo. Ou seja,
aquele monte de gente brasileiro que não conseguia comprar nem danoninho para o filho, não conseguia comprar um brinquedo no Natal, passou a ter condições de adquirir uma casa, ter energia elétrica, uma moto e entrar em faculdade. Pela primeira vez em 2010 na história do Brasil, os brasileiros viajaram mais de avião do que de ônibus, para vocês terem uma ideia. Ora, o que o Lula fez? Ao invés dele tentar criar a inclusão social pela política ou pelo direito, que seria negociar com sindicatos, com movimentos sociais, e desses acordos sair uma política, ele decidiu aumentar o salário mínimo, praticamente sem acordo. Ele decidiu diminuir os juros bancários dos bancos estatais, criar uma série de pacotes, e as pessoas, ao invés de reconhecerem que a vida deles melhorou por causa do governo, começaram a dizer que a vida melhorou porque eles começaram a ser reconhecidos. A inclusão pelo consumo, quer dizer, eu ter acesso ao dinheiro e comprar o que eu queria, em toda a história da humanidade, posso citar a década de 1950 nos Estados Unidos, gerou um profundo conservadorismo popular, porque todo mundo começou a falar: eu sou bom porque eu tenho. E no Natal começou a mostrar para a família como que ele tinha melhorado de vida. Isso é inclusão pelo consumo. O consumo é individual e é a demonstração da correção da pessoa. Ou seja, a teologia da prosperidade não nasce das igrejas, e nasce dos valores populares que foram sedimentados ao longo das últimas 2 décadas. E nós fizemos nada. Porque muitos de nós falávamos: a correlação de forças é desfavorável, a gente tem que ceder. O problema, ontem mesmo eu tive um encontro que fui convidado aqui com gente do PT, do estado de Minas, e eu falei para eles: eu queria saber qual é o matemático de vocês que fez uma conta tão ruim dessa tal de correlação de força. Porque a correlação de força por vocês é negativa sempre. Só que o PT, o partido de vocês, ganhou 4 eleições seguidas para presidente. Na quinta foi para o segundo turno. E agora, na sexta, tem o nome mais importante, é de novo Lula. Ou o Lula é de direita, e vocês também, ou essa conta de correlação de força não está batendo direito, não. E eu joguei na cara, eu falei: eu acho que vocês do PT fazem esse discurso para justificar o fim da organização popular. Porque vocês querem falar em nome do povo. Vocês não querem mais que a população tenha organização autônoma e fale grosso. Então, o primeiro paradoxo é esse. Qual é o problema que eu agregaria a essa história de que nós perdemos no último período os valores humanistas como majoritários na sociedade brasileira? Eu acho que aí vem a soma do que aconteceu de 2015 para cá. Veja que a maioria dos eleitores brasileiros escolheram sempre alguém que falava contra a tradição, contra o sistema. Primeiro foi Lula. A partir de 2015, atacaram tanto o Lula e o PT, que metade dos eleitores do Lula começou a falar: será que ele me enganou mesmo? Será que eu peguei a casa, minha vida, para ele conseguir comprar o apartamento dele? O sítio de Atibaia? O Lula perdeu metade do apoio que ele tinha a partir de 2015. Esse pessoal passou a votar no clientelismo? Não, votou no Bolsonaro. O que tem de comum entre Lula e Bolsonaro é que o Bolsonaro sempre falou contra o sistema. Ele enfiou o PT e o PSDB no meio, falou: isso aí é tradição, são abutres. Nós vamos mudar o país. E votaram nele. E aí o governo dele é o que vocês estão vendo. Eu tenho impressão, inclusive por algumas pesquisas, mas ainda não são conclusivas, que a grande população pobre do Brasil está esgotada, porque ela não sabe mais onde amarrar o burro. Ela não tem ideia do que fazer.
E aí nasce uma doença mental no Brasil, que é isso que eu acho que eu queria propor também como atenção. Além desse grande egoísmo, conservadorismo popular, individualista, da meritocracia, empreendedorismo, que invadiu as periferias do Brasil, eu acho que está surgindo e sedimentando o que eu vou chamar aqui de resiliência doentia. Na história da humanidade, nós não temos um caso como o do Brasil, com tantas mortes diárias, quase 4.000, com tanta queda de receita familiar, de renda, tanto desemprego, e uma população tão quieta, tão inerte. Não há na história do mundo, essa capacidade do brasileiro de aguentar chibatadas 50, 100, 200 por dia é doente. Isso não é saudável. Isso é patológico. E nós precisamos lidar com uma doença de sofrimento mental. O brasileiro médio, pobre, negro, ele tenta construir um mundo paralelo para fugir do sofrimento. O Max Weber, que foi um grande sociólogo alemão, ele dizia que quando a realidade é um caos, a tendência da população é projetar um futuro mágico. Vai surgir um cavaleiro no cavalo branco e vai salvar o mundo. Nós estamos vivendo isso. E a grande questão é, por que nós estamos vivendo isso? Porque nós não estamos indo para o debate público. Porque nós não estamos indo para as periferias. E olha, me desculpem, mas essa coisa que a gente não tem em pandemia contato com a periferia é só para quem não está fazendo trabalho de periferia. Porque eu toda semana estou conversando com liderança da periferia até por WhatsApp. Então isso não existe. Os trabalhadores estão pegando ônibus, estão pegando metrô. Eles estão na rua. Eu converso o tempo inteiro com essas lideranças. Então tem alguma coisa esquisita nisso que está difícil. Claro que está difícil, mas estava difícil antes da pandemia. Basta ver as reuniões de vocês, os relatos. Então não é a pandemia que está dificultando. É essa conjuntura, mas nós temos que ir. É a tal da parábola do bom pastor. Se eu não estiver presente, gente, ninguém vai ouvir a gente, porque nós não vamos ser de confiança. Eu acho, então, na área de educação, antes de eu terminar, nós temos o mesmo paradoxo. Vejam só, nós ganhamos de lavada a votação do Fundeb e a regulamentação. Foram 4 votações seguidas, 2 na Câmara, 2 no Senado, depois mais 4 na regulamentação. 8 votações, 4 na Câmara, 4 no Senado, e nós ganhamos de lavada. E não é qualquer Fundeb, não. Agora o Fundeb é um fundo constitucional, não é mais por prazo determinado. Mais do que isso, o Fundeb agora tem um negócio chamado CAC, Custo Aluno Qualidade, que o Todos pela Educação tentou derrubar, que as fundações de banqueiro que entram na educação tentaram derrubar. Eu provo. Eu, Daniel Cara, provamos. Tabata Amaral, Lehmann, Rodrigo Maia, todos se juntaram para derrubar o CAC e levaram um banho. Um banho. O CAC define para onde tem que ter o dinheiro, vai o dinheiro do Fundeb. Não tem mais o dinheiro lá solto. Fala que todas as escolas têm que ter laboratório, tem que ter quadra, água potável, tem que ter tratamento de esgoto. Está definido agora para onde vai o dinheiro. É por isso que os empresários e banqueiros ficaram desesperados com o CAC. Porque eles querem vender apostila. Se de um lado nós temos essa história do Fundeb, nós ainda tivemos mais vitórias. Para que vocês tenham uma ideia, os maristas, nacionalmente, decidiram apoiar a escola pública. Eles que dirigem PUCs, que dirigem escolas para rico, decidiram agora, há 1 ano e meio, que eles vão trabalhar para apoiar, não é para pegar dinheiro, para apoiar a escola pública. Por quê? Porque as crianças, os adolescentes e jovens
que são a inspiração de Champagnat para os maristas, a maioria deles no Brasil são pobres. E os pobres estão na escola pública, não estão nas escolas deles. Então, é uma decisão, para vocês terem uma ideia de como que o discurso do Papa está entrando nas congregações, para valer. Franciscanos, jesuítas, maristas, está entrando. E a Escola da Cidadania, várias delas são ligadas à diocese. Então, está na hora de ir para a luta, gente. Não dá mais para fazer só curso, não. Tem que discutir no bairro, como era a SEBS. Tem que ir onde o povo está, e não o povo ir aonde vocês estão. Isso é fundamental. A minha entidade, só para dar um exemplo, acabou de ganhar um prêmio com um programa chamado Comunidades Educadoras. Eu não vou fazer propaganda aqui, mas depois, se alguém quiser, eu mostro. Que basicamente é fazer a escola ir na casa da família dos alunos e conversar com eles e criar um programa de apoio. Gente, século XXI, nós temos que ir, o serviço é ir na casa. Nós temos que bater perna. Nós não temos que ficar parado no lugar. Os cursos das escolas da cidadania têm que ir até os bairros. Tem que descentralizar. Tem que conversar e de casa em casa. WhatsApp em WhatsApp. Nós temos que pensar como chegar até eles que estão absolutamente abandonados. Vocês não têm ideia como que estão as famílias. Vou dar só um dado. Nós fizemos uma pesquisa com todos os professores de todos os institutos federais do Mato Grosso do Sul. E estamos agora realizando de Minas Gerais, todos os institutos federais. 41% dos professores dos institutos federais do Mato Grosso do Sul têm filhos em casa. 60% desses 41% são eles que cuidam. O casal, pai e mãe, trabalham. Sabe o que está acontecendo? Eles estão brigando em casa. Porque eles estão esgotados. Eles têm que trabalhar no computador, preparar a aula, cuidar da janta, do almoço, lavar banheiro, tudo no mesmo espaço de casa. Cuidar dos filhos. E, segundo o IBGE, os homens dedicam metade do tempo para cuidar dos filhos que a mulher no casal. Isso nós não estamos discutindo, gente. Algo que a SEBS com certeza discutiria, as escolas da cidadania têm que discutir. Tem que discutir. O que está acontecendo com vocês na pandemia? A gente tem que voltar a ligar a vida cotidiana com a discussão sobre o Brasil. Mas se de um lado é assim, nós temos esses avanços na educação, de outro, o que nós temos agora? Uma luta da direita e dos empresários pelo homeschooling. Ou seja, eles querem passar uma lei no Congresso que autorize os pais a dar aula para os filhos na sua casa, sem precisar ir matricular na escola. Acontece que nós estamos acompanhando o ensino remoto. 30% dos alunos não acessam as plataformas de aula remota. Mais 20% não estão acompanhando porque os pais acham que isso não é aula. 50% dos alunos no Brasil, principalmente de educação pública, não estão mais estudando. Eu tenho relatos e relatos aqui comigo, além de dados de pesquisa. O que os empresários pensaram? Ora, vamos vender para os pais pacotes EAD. Se a gente tiver o homeschooling, eles vão dar aula em casa, e aí eles não sabem como dar aula, nós vamos vender pacote. O que o secretário estadual de Educação de São Paulo propôs? Vamos tirar dinheiro da escola pública e vamos dar um chequinho, o famoso voucher, para as famílias. Sabe o que ele está querendo? Ele está querendo o seguinte: 58%, segundo a Receita Federal, de todos os impostos que entram no Brasil, vem de quem ganha até 2 salários mínimos. Porque vocês sabem que tem imposto indireto, né? Cada vez que a gente compra uma garrafa de água ou Coca-Cola, o imposto está lá. Então, pobre paga imposto. Mesmo que ele não faça, mesmo que ele não declare no imposto de renda. 58% vem de pobre. O que o senhor secretário da Educação de São Paulo quer? Pegar o dinheiro do pobre, dar um cheque para ele e fala, agora paga a empresa. Ele quer transferir o dinheiro do pobre para as empresas. E o que as escolas da cidadania estão falando sobre isso? Nada. Nada. Está deixando rolar.
Agora, por que eu citei o secretário estadual de Educação? Estou terminando, viu? Porque ele é um cara do Lehman, assim como a secretária estadual de Educação de Minas. O Lehman e os empresários estão jogando pesado para ter gente deles como secretários de governo, seja municipal, seja estadual. Qual é a questão que nós estamos levantando? Por que eles estão tão preocupados com isso? Porque eles estão levantando o cadastro de professor e de pais das redes públicas para vender seus pacotes. Então, gente, não sejamos ingênuos. Se vocês se aliarem com as fundações empresariais da educação, vocês vão estar lidando com esse pessoal que está tentando expropriar dinheiro de pobre para jogar para suas empresas. Não tenham dúvida. Eu posso listar para vocês todo o debate que houve no Congresso com eles. Houve tentativa de atraí-los. Eles lutaram para rachar a Undime, a articulação dos secretários municipais de educação do Brasil. Eles racharam a Undime. A Undime ia votar pelo Fundeb. Rachou. Ia votar não, ia apoiar. Essa é a questão, gente. Termino aqui. As escolas da cidadania podem continuar sendo um serviço importantíssimo para pequenos grupos de pessoas. Lembrando, quando eu ia nas aulas da Escola de Cidadania na Igreja São Francisco, eram 600 pessoas, é uma multidão. O problema é que a Zona Leste tem 4 milhões de pessoas. Então, nós precisamos ter uma visão estratégica gigantesca, porque as escolas da cidadania já têm uma década, ou quase uma década de experiência. Vocês já sabem o que fazer. A questão é dar volume. Segundo lugar, e onde o povo está. Não peçam que o povo esteja onde nós estamos. Nós é que temos que estar onde eles estão. E isso significa, terceira e última questão, nós precisamos alinhar as escolas de cidadania na luta pelos valores humanistas que nós sempre tivemos conosco. Nós precisamos disputar valor, gente. Valor. Por que é importante a gente não só votar? Por que é importante a gente estar participando dos conselhos? Por que é importante a gente discutir o orçamento da cidade? Por que é importante a gente disputar o território? Por que é importante a gente saber que vereador, deputado, prefeito, governador, ministro, presidente, são funcionários nossos? Não estão acima da gente. Eles são funcionários públicos. Eu acho que é fundamental a gente ter um pouco mais de dureza na fala. Nós temos que mostrar a diferença. Nós não temos que achar que nós estamos num mundo cheio de um mundo cor-de-rosa. Não estamos. Nós temos um governo de extrema direita que está em queda, é verdade. Que as hienas estão comendo ele pelas bordas. Mas nós não estamos fazendo nada para pensar um substituto para ele, um programa que seja mais democrático. Porque um programa mais democrático não significa Lula presidente. Significa o povo no poder. É isso que é democrático. É o povo da periferia ter um mínimo de poder para dizer, eu quero isso aqui, ó. Não está certo aquilo. Nós é que temos que reconstruir essas pontes. É isso, gente. Obrigado.